Quem pode discernir os próprios erros? Purifica-me tu dos que me são ocultos. Salmos 19, verso 12. A justiça própria deriva em parte do orgulho, mas principalmente da ignorância da lei de Deus. Devido os homens conhecerem muito pouco ou nada do terrível caráter da lei divina, insensatamente se imaginam justos. Eles não estão conscientes da profunda espiritualidade e da rigorosa severidade da lei, pois do contrário, teriam noções diferentes e de maior sabedoria. Se soubessem como profundamente a lei julga os seus pensamentos, cada emoção do homem interior, não haveria nenhuma criatura sobre o céu que se atrevesse a se ver como justo diante de Deus, em virtude das suas próprias obras e pensamentos. Basta a lei ser revelada a um homem, basta que veja como a lei é perfeita e quão infinitamente justa, para que a sua justiça própria murche e se converta em nada. Sua justiça própria será um trapo imundo aos seus olhos, quando antes a considerava um vistoso abrigo. Davi, tendo visto a lei de Deus e louvando esta lei neste salmo que lemos aqui hoje, refletindo sobre a sua excelência, foi levado a fazer esta pergunta: quem pode discernir os próprios pecados? E então ofereceu essa oração: absolve-me dos que me são ocultos. O Concílio de Latrão da Igreja de Roma aprovou um decreto que estabelecia que todo crente verdadeiro devia confessar anualmente todos os seus pecados a um sacerdote. E agregou ao decreto a declaração de que não há esperança de perdão se não for cumprido o decreto. Quem poderia igualar um disparate tão grande quanto este decreto? Será que supunham que os homens podem dizer seus pecados tão facilmente como podem contar seus dedos? Porque se só podemos receber perdão de todos os nossos pecados, dizendo cada pecado que cometemos em uma hora, nenhum de nós poderia entrar no céu, visto que há pecados que não conhecemos e que não podemos ser capazes de confessar, pois há um vasto conjunto de pecados que são verdadeiros pecados, como os que podemos observar, mas que estão escondidos e passam desapercebidos diante de nossos olhos. Ah, se tivéssemos olhos como os de Deus, teríamos uma opinião muito diferente a nosso respeito. Os pecados que vemos e confessamos são como as pequenas amostras que o fazendeiro traz ao mercado, tomadas do celeiro repleto que está em sua casa. Somos capazes de observar e detectar pequena quantidade de pecados em comparação aos que estão escondidos de nós e que são poucos vistos por nossos semelhantes. Sem dúvida que essa é uma verdade aplicável a todos nós que estamos aqui, que a cada hora da nossa existência, enquanto envolvidos em nossas atividades, cometemos muitos pecados que não são acusados por nossa consciência, porque não as temos visto como coisas erradas, em virtude de que não estamos estudando a lei de Deus como devíamos fazer. Agora, temos que aceitar que pecado é pecado, quer o vejamos, quer não. Um pecado, mesmo que não detectado, é um pecado tão real como o que podemos observar, embora não seja tão grave aos olhos de Deus como aqueles que cometemos deliberadamente, não tendo o agravante da intenção. Todos os pecados que conhecemos devemos confessar em sincera oração: Senhor, eu confesso todos os pecados conhecidos, mas devo acrescentar dizendo: perdoa-me dos que me são ocultos. No entanto, esta não é a essência do meu sermão hoje. Meu objetivo é uma espécie de homens que não têm pecados desconhecidos para eles, mas que os têm mantido em segredo na frente de seus semelhantes. Cada vez que levantamos uma linda pedra colocada sobre o gramado verde da igreja que congregamos, pintada com tinta de bondade aparente, e para nosso assombro, encontramos debaixo dela todo tipo de insetos imundos e répteis odiosos. E em nosso repúdio à hipocrisia, exclamamos: todos os homens são mentirosos, não há ninguém em quem possamos confiar. Não seria justo aplicar essa designação a todos, mas realmente as descobertas feitas sobre a falta de sinceridade dos nossos semelhantes são suficientes para entendermos quão longe pode ir a simples aparência e quão pouca é a pureza do coração. A vós, senhores, que pecam em segredo, pois fazem profissão de fé, mas que quebram o pacto com Deus quando estão nas sombras,
e continuam usando a máscara da bondade quando estão na luz. A vocês que fecham as portas para cometer abominação em segredo. Que Deus se agrade em falar ao seu coração e leve-os a proferir estas palavras: absolve-me dos meus pecados que estão ocultos. Hipócrita, você é formoso quando os outros te veem. Tua conduta externa é reta, afável, liberal, generosa e cristã. Mas você se entrega a pecados que os olhos dos homens não detectaram. Talvez tenhas o teu frenesi privado. Não anda e cambaleia bêbado pelas ruas, mas se entrega à bebida em privado. Pode ser qualquer outro apetite ou vício. Não me compete especificá-lo neste momento. Mas, hipócrita, te digo que és um tolo quando pensa em hospedar um pecado secreto. Você é um tolo por uma razão especial. Teu pecado não é um pecado secreto. É conhecido e será revelado um dia, talvez muito em breve. Teu pecado não é um segredo, pois os olhos de Deus o têm visto. Você pecou diante da sua face. Você fechou a porta. Você fechou as cortinas. Você se escondeu da luz do sol. Mas os olhos de Deus penetraram a escuridão, as sombras que te rodeavam, e vê tudo como o sol do meio-dia, todas as coisas. Você não sabe, ó homem, que todas as coisas estão nuas e patentes diante dos olhos daquele que devemos prestar contas? Quando um sacerdote enfiava a faca nas entranhas do animal do sacrifício, descobria ali o coração e o fígado, e tudo que estava nas entranhas. Assim és tu, homem visto por Deus, cortado em duas metades pelo Todo-Poderoso. Não tens nenhuma câmara secreta onde possa se esconder. Não tens nenhum porão escuro onde possa esconder tua alma. Cave profundamente, tão profundamente que chegues ao inferno, mas não encontrarás terra suficiente para cobrir o seu pecado. Se pudesses reunir montanhas sobre a tumba do seu pecado, essas montanhas contariam o segredo que está em suas entranhas. Se pudesse jogar seus pecados ao mar, 1000 ondas sussurrantes contariam o teu segredo. Não é possível que te escondas de Deus. Teu pecado está registrado no céu. O ato, quando foi cometido, foi registrado no céu e ali permanecerá. E um dia tudo será revelado aos olhos curiosos de todos os homens. Como um hipócrita e falso, você cometeu seus pecados em segredo, é claro, mas foram observados pelo Senhor que tudo vê. Quão tolos são os homens quando pensam que podem fazer algo em segredo. Este mundo é como uma colmeia de vidro dentro da qual as abelhas trabalham. Podemos então observar e ver todos os trabalhos dessas criaturas. Assim, Deus olha desde o céu e tudo vê. Nossos olhos são débeis, não podemos ver no escuro, mas os olhos de Deus, como um globo de fogo, atravessa a escuridão. Ele lê os pensamentos do homem e vê suas ações quando ele pensa que está bem escondido. Esse pensamento seria suficiente para nos refrearmos de todos os pecados, se tão somente aplicássemos a nós. Tu é o Deus que vê. Ladrão, pare. Deixe o que tens roubado. Deus te vê. Nenhum olho na terra te contempla, mas os olhos de Deus estão agora olhando desde os céus. Blasfemo, as pessoas que te preocupam não viram teu juramento, mas Deus escutou. Teu juramento penetrou os ouvidos do Senhor, Deus dos exércitos. Tu que levas uma vida imunda, mas parece um empresário respeitável, mostrando aos homens um caráter afável e bom. Teus trabalhos são todos conhecidos, estão escritos no livro de Deus. Ele tem um diário de todas as tuas ações. Pense naquele dia em que uma multidão estará reunida, comparada com a qual qualquer multidão aqui não passa de uma gota em um balde. E Deus lerá a tua história secreta, e os anjos e os homens ouvirão. Estou certo de que não há ninguém que goste de ler todos os seus segredos, em especial os nossos pensamentos secretos. Se eu escolher entre essa congregação um homem mais santo e lhe pedir para se levantar e dizer: bem, Senhor, eu sei todos os seus pensamentos e estou pronto para contá-los, eu tenho certeza que me ofereceria o maior suborno que pudesse conseguir para que eu ocultasse alguns deles. Conte, me diria, as minhas ações, pois delas não me envergonho, mas não conte meus pensamentos e imaginações,
porque deles sempre estarei envergonhado diante de Deus. Quão grande então será, pecador, tua vergonha, quando tuas lascívias secretas, tuas transgressões privadas, teus crimes ocultos forem anunciados desde o trono de Deus e publicados por sua própria boca, e com uma voz mais forte que 1000 trovões declararem teus segredos diante do mundo inteiro reunido. Qual será o seu terror e confusão, então, quando todas as obras do teu coração forem publicadas em face do sol para todos os ouvidos da humanidade? Renuncie à insensata esperança, pois teu pecado tem sido registrado neste dia e será publicado um dia em todas as paredes do céu. De todos os pecadores, o homem que faz uma profissão religiosa e ainda vive na injustiça é o mais miserável. Um ímpio descarado que toma o copo na mão e diz: eu sou um bêbado e eu não me envergonho disso, será indescritivelmente miserável no mundo que está por vir, mas teve sua breve hora e momento de prazer. Um homem que diz maldições e blasfêmias e diz: este é o meu costume, eu sou um blasfemo, e faz disso uma profissão, tem ao menos alguma paz entre aspas em sua alma. Mas o homem que anda com o ministro de Deus, que está unido à igreja de Deus, que vai ao povo de Deus e se une a ele, e então vive em pecado, quão miserável deve ser sua vida. Tem uma vida pior do que a do rato que está em seu esconderijo e corre em segredo para pegar migalhas, e em seguida retorna rapidamente para o seu buraco. Esses homens devem se apressar para o pecado de vez em quando. Quão temeroso está de ser descoberto. Um dia, talvez, ele mostre o seu caráter, mas com maravilhosa astúcia consegue esconder e disfarçar. Mas no dia seguinte, algo acontece de novo, e vive então em constante medo, dizendo mentira após mentira, fazendo com que a última seja convincente, acrescentando engano a engano, para que os outros não descubram. Como diz o poeta, é uma amaranhada teia que tecemos, quando uma vez nos aventuramos a enganar. Se eu vou ser ímpio, levarei a vida de um pecador fanfarrão, que peca diante da face do dia. Mas se peco, não vou agir como um hipócrita e um covarde. Não vou professar ser de Deus, enquanto passo a vida com o diabo. Esse truque do diabo é algo que todo pecador honesto, entre aspas, deveria se envergonhar. Ele dirá: agora, se eu verdadeiramente sirvo ao meu Senhor, lhe servirei de forma declarada, e não fingirei a respeito disso. Se faço uma profissão, a cumprirei, mas se não faço, se vivo em pecado, não vou escondê-lo por meio da hipocrisia e falsidade. Algo que tem paralisado a igreja e que tem partido o seu vigor é a mais infame hipocrisia. Em quantos lugares há homens a quem poderemos louvar até o próprio céu, se crêssemos em suas palavras, mas que nos jogariam no próprio inferno, se pudéssemos ver suas ações secretas. Que Deus conceda perdão a qualquer um que esteja agindo assim. Eu quase diria que dificilmente poderia perdoá-lo. Eu posso perdoar um homem que se entrega ao pecado abertamente e não professa ser melhor, mas o homem que adula, que fala com engano, que simula e ora enquanto vive em pecado, a esse homem eu desprezo. Não posso suportá-lo, o aborreço com a minha própria alma. Se abandonasse esse caminho, o amaria, mas em sua hipocrisia é para mim a mais desprezível de todas as criaturas. Há um conto que diz que um sapo leva na verdade uma joia em sua cabeça, mas este homem não tem nenhuma, mas carrega imundícia simulando estar amando a justiça. Uma mera profissão, meus senhores, não é nada mais que uma maquiagem ostensiva de quem está indo para o inferno. É como as plumas no carro fúnebre levado por cavalos negros que arrastam os homens às suas tumbas. Cuidem-se, acima de todas as coisas, de uma profissão feita de cera, que não resiste aos raios do sol. Evite uma vida que necessita de duas caras. Deve ser uma coisa ou outra. Se decidir em servir a Satanás, não finja servir a Deus. Mas se pretende servir a Deus, o sirva de todo o coração. Ninguém pode servir a dois senhores. Não insista nisso, pois não existe uma vida mais miserável que essa. Acima de todas as coisas, evite qualquer ato que seja necessário ser escondido. Há um singular poema, escrito por Rude,
chamado O Senhor de Eugênio Eyran. Uma poesia notável que ilustra bem o ponto que estou querendo fixar em suas mentes. Eyran matou um homem e jogou seu corpo num rio. Uma lenta corrente negra como tinta, profunda ao extremo. No dia seguinte, vai visitar a cena do seu crime. E o poema diz: eu busco o negro poço maldito, com um olhar desconfiado e receoso. E ele viu o morto no leito do rio, pois o infiel curso estava seco. Em seguida, ele cobriu o cadáver com muitas folhas, mas um vento forte varreu a floresta, deixando seu segredo exposto ao sol. Então continua: então eu caí de rosto em terra, e pela primeira vez comecei a chorar, pois descobri que o meu segredo era tal que a terra recusou guardar. Em terra ou no mar, onde quer que fosse, mesmo a 10.000 metros de profundidade. Então ele profetiza que será descoberto com notas melancólicas. Ele enterrou sua vítima em uma cova e cobriu com pedras. Mas quando os anos completaram sua cansada ronda, o fato macabro foi descoberto e o assassino foi executado. Você deve entender de uma vez por todas que a culpa é um mordomo sinistro e tem seus dedos manchados de sangue. Os pecados secretos trazem olhos febris e noites sem dormir, até que os homens destroem e apagam suas consciências, mas se tornam maduros para a sepultura. A hipocrisia é um jogo difícil de se jogar, pois deve enganar a muitos observadores, e certamente é uma troca miserável que nos conduzirá a um fim com seu grande clímax numa preciosa falência total. Ah, você que pecou sem ser descoberto, tenha certeza que o seu pecado há de encontrá-lo, e pode ter certeza que o encontrarão antes que passe muito tempo. O pecado, como um assassinato, será descoberto. Os homens contam suas histórias até em seus sonhos. Deus tem picado muitas vezes os homens em suas consciências, até que foram obrigados a confessar a sua história. Pecado secreto? Se quiser um prenúncio de condenação aqui na terra, continue com teus pecados secretos, pois nada é mais miserável que o homem que peca secretamente e trata de tentar preservar a sua imagem. Um cervo perseguido por cães sangrentos com suas bocas abertas é muito mais feliz do que o homem que é perseguido por seus pecados. Aquele pássaro preso no laço do passarinheiro, lutando para escapar, é muito mais feliz do que aquele que se tem enredado na rede do engano e se esforça para escapar dela todos os dias, se esforçando ao máximo, e ela se torna mais forte a cada dia. Ah, a miséria dos pecados secretos! De fato, tu podes orar agora: livra-me dos que me são ocultos, como fez Davi.